and the Son and the Holy Spirit. Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para mais um papo muito sinistro e assombrado. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. No vídeo de hoje falaremos sobre o poltergeist de Enfield, e mesmo algumas pessoas duvidando, esse é o caso mais bem documentado referente a assuntos paranormais do Reino Unido. Fenômenos estranhos ocorreram na residência da família Hodgson e eles foram testemunhados por várias pessoas, inclusive por alguns policiais que deram um depoimento juramentado sobre o que viram nessa casa, e um desses policiais falou que nunca esqueceu o que ele viu por lá. Todos esses fatos serviram de base para um grande sucesso de bilheteria, o filme Invocação do Mal 2, lançado em 2016, e esse filme arrecadou nada mais, nada menos do que 321 milhões de dólares. Algumas pessoas falam que essa história pode ter sido uma grande farsa, mas outras pessoas afirmam que o que aconteceu em Enfield foi verdadeiro. Vamos tentar descobrir o que aconteceu nessa casa e com essa família? Então bora logo pro vídeo. Vlad, solta a vinheta. Essa história começou em agosto de 1977 e mudou a vida de muitas pessoas, não somente da família Hodgson, mas também de pessoas que nunca esqueceram o que viram naquela casa. A família em questão era composta por 5 pessoas. Peggy Hodgson criava sozinha e com muita dificuldade financeira seus 4 filhos e era muito bem vista pela vizinhança, que via nessa mulher uma boa mãe e uma pessoa muito batalhadora. Seus filhos se chamavam Margaret, de 13 anos, Janet, de 11, Johnny, de 10 anos e o mais novo, Billy, de 7 anos. Eles moravam em um sobrado geminado de número 284 na rua Green Street, localizada na cidade de Enfield, norte de Londres. E essa casa foi o palco para todos os fenômenos que são considerados poltergeist. A palavra poltergeist, para quem não sabe, ela vem do alemão. Polter significa fazer barulho e geist significa fantasma, ou seja, fantasma barulhento, que são atribuídos aí a todas as batidas que aconteceram nessa casa e também a outras casas que passaram por esse tipo de situação. Então sempre que envolve fatos estranhos relacionados com batidas, com movimentações de objeto que fazem barulho, isso é relacionado ao poltergeist. Na noite de 31 de agosto de 1977, a Peggy recebeu queixas das 2 filhas mais velhas, da Margaret e da Janet. Na verdade, essa história ela fica muito centralizada em torno da Margaret e da Janet, principalmente da Janet, que era para muitos pesquisadores ali, o centro de tudo o que estava acontecendo ali, que ela era realmente a grande comunicadora, no caso os espíritos se comunicavam através dela, e também talvez por outros motivos que a gente já vai conversar no decorrer do vídeo, esses movimentos que os objetos faziam quando ela estava presente também poderia ter muito a ver com algo interno que ela estava passando, um conflito referente também à adolescência dela. Enfim, nessa noite a Peggy já estava escutando alguns barulhos no andar de cima, as meninas dormiam no mesmo quarto. Ela já estava ficando um pouco irritada, pediu para as meninas pararem de fazer barulho, só que as meninas então saíram correndo de dentro do quarto, desceram até a sala e falaram para Peggy que tinha algumas coisas estranhas acontecendo no quarto delas, que alguns objetos haviam se mexido sozinhos e que elas não estavam conseguindo dormir porque elas estavam escutando batidas através das paredes. A Peggy era uma pessoa muito simples, muito cética, não acreditava em nada sobrenatural até o momento em que ela viu algo acontecer no quarto das filhas.
ela já estava ali, digamos, de saco cheio, porque ela já estava pedindo para elas pararem, elas não paravam, né? Para Peggy era elas, as meninas que estavam fazendo aquele barulho todo. Então ela resolveu subir até o quarto, e lá no quarto ela encontrou as duas filhas abraçadas com muito medo, alguns móveis fora do lugar. Ela até deu uma bronca nas meninas, né? Dizendo que era então aquilo ali o motivo desse barulho todo. Só que de repente ela começou a escutar alguns barulhos que vinham como se fosse de dentro da parede. Ela começou então a observar, ficou um pouco assustada, mas na verdade mais curiosa do que assustada, até que as batidas começaram a ficar muito fortes, e nesse momento ela disse então que ficou petrificada, porque ela viu uma cômoda pesada que estava no quarto das filhas se movimentar sozinha em direção à porta do quarto. A Peggy falou que foi até essa cômoda para tentar entender o que estava acontecendo ali. Tentou mexer essa cômoda, ela disse que conseguiu por 2 vezes mexer, né, tirar essa cômoda do lugar para tentar colocar onde ela já estava, só que na terceira tentativa ela disse que não conseguiu mais, que a cômoda parece que ficou cravada no chão, não conseguiu mais mexer esse móvel, até então que essa cômoda mexeu novamente de uma forma muito brusca e uma pancada muito forte então ocorreu na parede. Ela pediu então para que um dos filhos fosse até a casa de um dos vizinhos para pedir ajuda, para que ele fosse ali tentar descobrir o que estava acontecendo. Nottingham. We'd been sitting listening to the knocking, and the woman next door, she called me in. We couldn't make out what it was. I heard the knocking as I walked in the front door, but I went all over the house, checked it, checked the walls, checked everything. Just couldn't make out what it was. So in the end I thought to myself, well, there's only one thing. I'll call the police. Esse vizinho se chamava Victor Nottingham, mais conhecido como Vic. Ele também era casado com uma senhora, uma moça ali que também tinha o apelido de Peggy, e era uma família que admirava bastante a Peggy Hudson, porque eles tinham, né, então essa convicção que realmente ela era uma pessoa verdadeira, ela não mentia, sempre se deu muito bem com a vizinhança, e era conhecida, como eu falei para vocês, como alguém extremamente batalhadora. Então eles tinham muita confiança nessa família também e ajudavam bastante a Peggy na medida do que eles conseguiam. Então o Vic foi até a casa da Peggy, só que no meio do caminho ele já encontrou ela com os demais filhos, porque ela disse que como as batidas começaram a ficar muito fortes, as crianças já estavam muito assustadas, e ela acabou indo então para a casa do Victor. E o que aconteceu antes dela sair também da casa dela, ela entrou em contato com a polícia para que fosse enviado alguns policiais, porque ela também achava que poderia ter alguém tentando pregar alguma peça neles, né, alguém que estava por dentro da parede ou algo parecido. Então ela acabou chamando a polícia também. O Victor, né, o Vic, como é mais conhecido, ele foi até o apartamento então da senhora Hudson, e ele disse que logo de cara ele já ficou muito assustado. Não teve nenhuma reação, ele ficou simplesmente parado, porque ele disse que o medo foi tanto que ele não conseguiu se mexer. Ele falou que viu uma cadeira, gente, uma cadeira suspensa no ar, e em seguida ele ouviu também batidas na parede e no teto da sala. Ele ficou com muito medo, mas ele resolveu ficar na casa porque a curiosidade também já estava muito aguçada, e foi então que ele teve, né, uma grande surpresa. Quando ele deu mais alguns passos, ele encontrou alguns brinquedos das crianças, né? Eles brincavam muito com peças de Lego, principalmente a Janet, que gostava muito de brincar com peças. E ele disse que viu, então, essas peças de Lego flutuando no meio da sala, e que uma dessas peças, a menor delas, inclusive ele disse que tinha cerca de 1,5 centímetro mais ou menos, uma dessas peças que era bem pequena, veio com tudo em direção a ele, acabou pegando no cotovelo. Ele disse que a pancada foi tão forte por uma peça tão pequena que ele até achou estranho, mas o cotovelo dele começou a inchar quase que de imediato. And then this here Lego, I witnessed a box of Lego underneath a chair, but I walked into the room. As I walked into the room, the Lego began to fly, but where it was coming from I don't know. One piece hit me on the arm, and did it hurt? Oh, it brought a lump up. It caught me on the elbow and it brought a lump up. And as What, I one say, tiny little piece? One tiny little piece of Lego. Now, it's not much bigger than 3/4 inch. O Victor então resolveu sair da casa, porque ele disse que ficou com muito medo depois daquela, né, agressão que ele sofreu daquele brinquedo, digamos assim. Ele acabou então voltando para o apartamento dele, mas no meio do caminho ele já encontrou então 2 policiais
que foram fazer então essa ocorrência, porque a PEG já havia ligado para eles e esses policiais também viram coisas muito estranhas. Uma policial chamada Caroline Hips foi atender essa ocorrência junto com outro colega e ao entrar na casa ela disse que eles escutaram 4 batidas na parede. Eles verificaram os encanamentos e também ao redor da casa, mas nada de errado foi encontrado e a senhora Peggy Hudson fez toda essa vistoria junto com os policiais e o senhor Victor também acompanhou tudo isso. Depois que eles fizeram essa vistoria ao redor da casa, os policiais voltaram para dentro da residência e na cozinha eles continuaram então a escutar essas batidas que estavam cada vez mais fortes. A Caroline disse mais tarde, em uma entrevista para a BBC, que o que ela viu ali ela jamais conseguiu esquecer, que ela não sabia com o que ela estava lidando e era algo muito assustador. Ela disse a seguinte frase: uma cadeira se levantou cerca de 1,5 centímetros do chão e deslizou aproximadamente de 1 a 1,2 metros para a direita, antes de parar. Ela disse que verificou a cadeira por baixo para ver se tinha algum tipo de fio, algum tipo de linha, e não encontrou absolutamente nada. Também pegou uma bolinha de vidro que era um brinquedo de uma das crianças, colocou no chão para ver se tinha alguma parte ali que não estava nivelada naquele chão da casa, mas ela disse que a bolinha de vidro ficou parada, não se mexeu, até ficou parada demais, e ela disse que ali ela percebeu que o que ela tinha presenciado era algo que ela não tinha conhecimento e que infelizmente ela não poderia ajudar aquela família. I checked to see whether or not it could possibly have slid along the floor. I placed a marble on the floor to see whether or not the marble would go in the same direction as the chair did, and it didn't roll at all. I checked for wires under the cushion of the chair, and I could find no explanation at all. A Caroline, ela fez esse testemunho, gente, de forma juramentada, e ela disse que sabe muito bem o que viu e que infelizmente não poderia ajudar, e é esse depoimento juramentado para um policial principalmente algo muito sério, é algo que ela afirma ali, onde ela documenta que ela viu tudo aquilo, que ela não estava mentindo, e a Caroline, ela tinha uma reputação muito boa dentro da corporação, e muitas pessoas sim acreditaram nela, sempre tem aquele que duvida, mas ela disse que nunca esqueceu aquele tipo de cena que ela viu. As atividades paranormais não começaram exatamente nessa noite em que a senhora Peggy e outras testemunhas viram tudo isso, e sim alguns dias após a Janet e a Margaret terem brincado com um tabuleiro Ouija. Eu não consegui informações se elas realmente brincaram na escola ou se elas brincaram dentro de casa, mas a Janet falou que algum tempo depois, na verdade dias depois em que elas fizeram essa brincadeira, algumas coisas já haviam acontecido dentro da casa, ela já tinha percebido algumas movimentações de objetos, algumas vozes diferentes, mas ela até então não tinha comentado isso com ninguém, até que a Margaret também começou a ver esse tipo de coisa e elas associaram então que poderia sim ter sido alguma coisa a ver com essa brincadeira, e para alguns pesquisadores paranormais que acompanharam essa situação falaram que ao brincar com esse tipo de coisa, as irmãs acabaram despertando algo que não deveria ser mexido. Por se tratar de algo que a polícia não poderia ajudar, a igreja foi acionada para tentar resolver a situação. Até o vizinho da Peggy, o senhor Vic Nottingham, ele disse que entrou em contato com o padre da região, não consegui descobrir o nome desse padre, mas ele falou que não gostou muito do atendimento que ele teve. Isso ele falou para a BBC, que o padre inclusive insinuou que ele poderia ter um momento de afogar as mágoas, ou seja, ter bebido um pouco. Ele disse que não, que ele sabe muito bem o que ele viu, mas o padre também falou que aquele tipo de coisa era algo que ele não queria mexer. E ele achou isso estranho, porque vindo da igreja, muitas coisas a gente sabe que chega de uma forma muito sensacionalista, mas que em alguns casos devem sim ser investigados. Ele disse que naquela igreja que ele foi, ele não teve esse acolhimento. A história acabou se espalhando e o caso ganhou destaque na mídia, atraindo médiums, padres e pesquisadores paranormais. Entre essas pessoas também estavam o Ed e a Lorraine Warren, mas a participação deles nesse caso foi muito menor do que aquela que foi mostrada no filme Invocação do Mal. Na verdade, o filme ele tem muitas cenas ficcionais
que não aconteceram na realidade. O casal Warren, eles foram já no final ali de 1978, quando os fenômenos já estavam bem mais fracos. Eu não sei por que eles não foram logo no início, mas eles esperaram então esse tempo, passaram cerca de 3 dias com a família e eu não consegui descobrir o real motivo pelo qual eles não continuaram no caso. Algumas fontes falam que foi porque o Maurice Groves, que nós já vamos falar sobre ele, que foi realmente o pesquisador principal desse caso, também aparece no filme Invocação do Mal, mas com uma importância, digamos assim, não tão grande como ele teve realmente, né, nesse caso, mas algumas situações ali se divergem. Falam que o Maurice disse que não queria outros pesquisadores envolvidos nessa situação, que o Ed e a Lorraine já eram muito famosos, poderiam atrair um outro tipo de mídia que ele não queria, porque o que o Maurice queria realmente era descobrir o que estava acontecendo em Enfield. Talvez tenha sido por isso que o Ed e a Lorraine não ficaram até o final nesse caso, mas também tiveram uma participação importante na história, mas eu não consegui entender muito bem por que eles acabaram saindo tão rapidamente desse caso. Os fenômenos foram piorando, né, com o passar do tempo, e vários móveis estavam se mexendo sozinhos com bastante força. Muitos já estavam totalmente danificados, eram louças que eram quebradas, poltronas reviradas, sofás, algumas das camas também acabavam virando, ficando ali com o colchão atravessado na parede. Muitas colheres, garfos, objetos de metal mais pesados estavam sendo encontrados totalmente torcidos, e a família já estava muito apavorada com toda a situação, principalmente a senhora Peggy Hudson, que teve a sua saúde muito debilitada. Ela nunca mais, na verdade, se recuperou das crises de pânico que ela tinha, adquiriu uma grande depressão por causa de tudo isso, e esse também é um ponto onde muitas pessoas acreditam que tudo isso tenha sido verdade, sim, porque ela ficou com a saúde muito debilitada. Tudo isso chegou, pessoal, ao conhecimento do jornal chamado Daily Mirror, e eles enviaram uma equipe de repórter para investigar esse caso. Essa equipe disse que presenciou coisas inexplicáveis na casa. Uma peça de Lego também atingiu com muita força a testa do fotógrafo chamado Graham Morris, quando ele tentava tirar algumas fotografias na casa. Na verdade, foi esse homem que tirou a primeira fotografia da suposta levitação da Janet, que muitas pessoas acham que aquilo ali, na verdade, foi um truque, que ela estava pulando em cima do colchão, que inclusive era de mola, que isso poderia ter dado, sim, a impressão que ela estava flutuando, quando na verdade ela não estava. Algumas pessoas falaram que as posições da perna, do joelho, do cabelo dela eram típicas, sim, de uma pessoa que estava pulando, só que em outras fotografias ela já está, digamos, flutuando de uma forma um pouquinho mais reta, não com os joelhos dobrados. Tem uma foto que inclusive a mãe dela está próxima, e a gente não sabe, mas muitas câmeras foram colocadas dentro da casa com disparos automáticos para qualquer movimento brusco também ser fotografado. É claro que naquela época, 1977, a tecnologia das câmeras não era como é hoje, então eram através de revelação de negativo, mas era o que eles tinham na época para fotografar. Mas o Graham Morris falou que ele viu a Janet flutuando, ela estava levitando na cama, a família estava muito assustada, ele também estava, mas ele conseguiu tirar essa fotografia, e ele disse que sabe muito bem o que ele viu, e ali não teve impulso nenhum porque a menina estava dormindo. O cobertor inclusive teria levantado sozinho com uma parte, ele ficou com muito medo, mas aguentou. O Maurice Groves também estava presente nessa situação, a gente já vai falar, já vou explicar melhor quem foi o Maurice nessa história, mas o Graham falou então que ele viu, ele sabe o que ele viu e ele fotografou, só que é claro, não deu tempo, ele disse que não conseguiu porque o fenômeno foi muito rápido, ele disse que ficou nervoso, ao invés de ele filmar, ele acabou fotografando, e essas fotos até hoje geram muitas controvérsias. Vou deixar aqui para vocês verem. Deixem também no comentário a opinião de vocês a respeito dessas fotos, pessoal. Também já peço que, se estiverem gostando aqui do vídeo, deixem o like, se inscrevam no nosso canal, compartilhem o nosso conteúdo pelo menos com um amigo de vocês, porque isso já nos ajuda imensamente. Quanto mais o nosso conteúdo for compartilhado, quanto mais comentários tiver no vídeo, mais o YouTube vai achar relevante, vai começar então a recomendar mais o nosso canal, e nós vamos começar a passar mais tempo aqui com vocês durante a semana, tá bom? Eu conto com todos. O Graham, ele teve um grande inchaço também no olho, ele disse que precisou inclusive ir para o hospital, que o olho dele fechou
com aquela batida, né, que o Lego, a pecinha de Lego também acabou batendo na testa dele. Então realmente ele teve esse problema em questão e ele disse que ficou muito assustado com essa situação do Lego, com a levitação da Janet, mas que ele permaneceu firme e forte, porque já era uma questão ali realmente de honra para ele saber o que estava acontecendo naquela casa e o que teria agredido ele de verdade. Tanto o Graham quanto também uma jornalista da BBC chamada Rosalind Morris, não sei se ela tinha algum parentesco com ele, porque o sobrenome é o mesmo, eu não consegui essa informação. Eles registraram as primeiras fotos da Janet levitando, mas também fizeram gravações de ruídos com vozes distorcidas. Eles foram os principais responsáveis pelo caso se tornar conhecido mundialmente. Um outro repórter chamado George Fellows, vendo que algo grave estava acontecendo ali, passou o contato de Maurice Grosse para Peggy Hudson fazer contato com ele. No Halloween de 2011, a BBC News inclusive lançou comentários, né, de uma entrevista de rádio com o fotógrafo Graham Morris, que afirmou que muitos fenômenos que ele, pelo menos, presenciou eram verdadeiros. O Maurice Grosse, ele teve uma participação no caso, né, o ator que interpretou ele, inclusive muito parecido, ficou muito bem caracterizado. Eu, quando vi a foto, fiquei na dúvida de quem era quem, mas enfim, ele acabou tendo nessa participação muito boa no filme Invocação do Mal 2, mas não com a relevância real que ele teve nesse caso, porque ele foi o único jornalista que realmente não abandonou essa família. Muitos acabaram saindo no decorrer do tempo, por causa de algo que a Janet fez que não foi muito legal, já vou contar pra vocês, mas ele acabou então ficando até o final desses 18 meses, que foi o tempo então que durou o poltergeist de Enfield. O Maurice, ele era uma pessoa bastante respeitada pela sociedade, ele serviu na Segunda Guerra Mundial com a artilharia real britânica e também estudou arte comercial e designer. Ele gostava também de inventar objetos, principalmente eletrônicos. A sua invenção mais famosa foi o outdoor de publicidade rotativo. Em 1944, ele se casou com Betty Yesney e com ela teve 2 filhas e um filho. Porém, uma tragédia pessoal fez com que Maurice mergulhasse de cabeça em pesquisas psíquicas. Ele tinha uma filha muito, muito querida por ele. Na verdade, ele amava os filhos de forma igual, como ele sempre falou, mas ele tinha uma afinidade muito grande com essa moça. Ela já era uma pessoa, né, adulta, e o nome dela, coincidência ou não, também era Janet, e ela faleceu em um grave acidente de moto. Ela morreu, gente, em agosto de 1976, exatamente um ano antes do Maurice ir para Enfield investigar esse caso. O Maurice falou que após a morte da Janet, né, da filha dele, ele começou a sentir algumas presenças. A família dele também relatou algumas coisas estranhas que eu não consegui pegar na íntegra para vocês o que essa família realmente viu, mas ele disse que escutou, ele tem certeza que escutou a voz da filha dele chamando por ele, e a partir desse momento ele quis entender, começou a estudar muito a respeito do sobrenatural. Ele mergulhou de cabeça nisso tudo porque ele queria saber se realmente existia vida após a morte, se aquilo que ele tinha escutado era realmente a voz da filha dele ou era algo da cabeça dele, que ele já estava ficando perturbado, porque ele nunca aceitou, acho que nenhum pai nem uma mãe aceita, né, a morte de um filho. Mas enfim, ele acabou ficando muito, muito triste com aquilo tudo, e ele acabou achando um consolo, né, nessa expectativa de tentar descobrir se o sobrenatural realmente existia. Isso levou Maurice a se juntar à Sociedade de Pesquisa Psíquica e também ao Clube Fantasma, que eram instituições que estudavam bastante, pesquisavam esse tipo de coisa. No dia 5 de setembro de 1977, Maurice Grosse vai até a casa dos Hudson a pedido da Peggy, porque ela entrou em contato com ele por telefone. Os acontecimentos deram uma pausa, né, durante 3 dias, até que no dia 8 de setembro as pancadas começaram novamente no quarto da Janet. O Maurice acabou ficando alguns dias, ele dormia na sala até junto com outras pessoas. O filho dele, um advogado recém-formado chamado Richard Grosse, também participou disso tudo. A família acabou permitindo que eles ficassem na casa por alguns dias e foi ali que eles pegaram muita coisa. Em uma dessas noites, o Maurice, né, e o Richard, eles acabaram
acabaram escutando uma pancada muito forte no quarto da Janet, só que ela estava dormindo, mas eles encontraram uma cadeira levitando e ali eles tiveram certeza que algo sobrenatural realmente acontecia naquela casa. Eles falaram que imediatamente, assim que eles entraram, a cadeira ela estava levitando a mais de 1 metro de altura, só que assim que eles entraram, imediatamente essa cadeira acabou caindo no chão. Era uma cadeira pesada, mas eles conseguiram então fazer algumas fotos, mas como foi tudo muito rápido, ele disse que não conseguiu fotografar essa cadeira no ar. Nesse mesmo momento, o Morris e também o Richard, eles acabaram então escutando alguns outros barulhos dentro da casa, e nisso ele percebeu também, eles acabaram presenciando que as portas, né, do guarda-roupa da Janet começaram a abrir e fechar sozinhas, que as portas dos outros armários da casa também estavam com esse tipo de fenômeno, que os brinquedos das crianças ficaram enlouquecidos, alguns carrinhos dos meninos acabaram ligando, eles tinham carrinhos a pilha que faziam barulho, tinham sirene, acabaram passando sozinhos por dentro da casa, e que essas peças de Lego então também estavam flutuando. Ele disse que isso demorou ali alguns segundos, foi tudo muito rápido, mas ele disse que nunca esqueceu o que ele viu e que realmente ali ele teve certeza que o que ele estava procurando era real, o sobrenatural realmente existia. O Maurice nessa época ele tinha 76 anos e muitas testemunhas acabaram vendo vários tipos de fenômeno nessa casa, pessoas que nem entraram, mas que viam certas coisas acontecerem pela janela. Mais de 30 testemunhas oculares falaram a respeito. É onde quebrou um pouco na época aquela história que a família estava mentindo, porque como algumas autoridades mesmo falaram, eles disseram se era uma grande farsa, então era uma grande farsa muito bem combinada e coletiva, porque haviam mais de 30 pessoas que testemunharam esse tipo de acontecimento. Enfim, gente, com o passar do tempo, o Maurice ele percebeu que as batidas realmente aconteciam de forma espontânea e que as meninas não manipulavam aquela situação e que todo, então, né, o centro daquelas atividades poderia sim ser a Janet, porque quando os outros irmãos estavam sozinhos, praticamente nada acontecia, mas era só a Janet entrar dentro da sala que algum objeto acabava se movendo sozinho. Muitos jornais e programas de televisão começaram também a querer entrevistar a família, né, principalmente a Janet e a Margaret, porque a Margaret também comentou, né, em algumas entrevistas que algumas coisas aconteciam com muita força quando as duas estavam juntas. Mas, segundo o Maurice Grosse, na verdade, aconteciam quando a Janet entrava no ambiente, mas eu não descobri nenhuma informação dele que isso era mais intensificado quando a Margaret também estava junto, mas se alguém souber mais algum detalhe, por favor, deixa aqui para mim no comentário. Outros fenômenos começaram a acontecer e a Janet começou também a ter alguns comportamentos muito estranhos. Ela começou a ter algumas espécies ali de transe, ela meio que apagava, falava coisas ali sem nexo nenhum, e a voz dela começou a mudar. Isso começou a assustar bastante a mãe dela, e a Janet também já estava, além de tudo isso, tendo alguns problemas na escola, porque ela disse que muitos amigos dela chamavam ela de garota fantasma, não queriam mais brincar com ela, porque ela tinha 11 anos, e ela gostava bastante de brincar, era uma menina muito inteligente, começou a ter dificuldades na escola, começou a ter dificuldades para dormir. Ela, inclusive, tinha dias que ela acabava dormindo na enfermaria da escola, porque ela dizia que se sentia muito cansada e que ela não conseguia dormir em casa. Um outro pesquisador, também junto com o Maurice, né? Esse pesquisador, ele também era escritor, também era membro da Sociedade de Pesquisa Psíquica, ele se chamava Guy Lyon Playfair. Esse homem, ele também acreditava que tinha algo sobrenatural na casa, acreditava sim em tudo que as meninas passavam, mas ele e o Maurice também acabavam concordando em certos momentos que eles achavam que as meninas acabavam exagerando em algumas informações, e isso mais tarde foi confirmado pela Janet, com ela já adulta, onde ela disse que sim, que ela e a Margaret tinham o hábito às vezes de exagerar alguma situação. Elas foram pegas, inclusive mais tarde, isso gerou um grande problema para o Maurice, porque ele pegou a Janet batendo com o cabo da vassoura
no teto da casa para dizer que eram barulhos, né, que estavam acontecendo, e também em uma câmera que ele havia deixado escondida na parte da cozinha, sem ela saber, ela foi filmada, e ali ele viu que ela estava então entortando com uma barra de ferro alguns talheres junto com a Margaret. E ele falou que ali ele teve uma grande decepção porque essa história acabou vazando, ele foi ridicularizado, ele e o Guy acabaram sendo ridicularizados por outros pesquisadores que eram um pouco mais céticos, dizendo que eles foram enganados por duas crianças, e ele então obrigou a família a fazer um pedido de desculpas, né, sobre aquela situação. A Janet falou que sim, que elas eram crianças, que elas já estavam muito estressadas, que elas quiseram brincar com o Morris, mas também que elas quiseram ter certeza se ele era tão bom pesquisador quanto dizia ser. Mas ela falou que foi apenas aquela situação, ela calcula como 2%, né, de brincadeira, e o restante teria sido tudo verdade. E o Morris também concordou que tem coisas ali, tanto ele quanto o Guy, quanto o Richard, de outras pessoas que fotografavam e que viam, mais de 30 pessoas que viram objetos se mexendo sozinhos dentro de casa, falaram que aquilo que eles viam não tinha como as meninas manipular e que a voz da Janet também não era dela. O Guy Lyon Playfair, ele escreveu um livro que é considerado o mais bem documentado a respeito desse caso. Esse livro se chama 1977 Enfield, Real e Sobrenatural. Infelizmente, o Guy faleceu aos 83 anos de idade no dia 8 de abril de 2018, mas ele sempre disse que acreditou sim que o poltergeist de Enfield era real. No dia 12 de dezembro de 1977, a Janet começou a ouvir vozes com uma frequência mais alta. Algumas vezes ela tinha crises, chegou a ser levada para um hospital psiquiátrico onde testes com eletrodos foram feitos para saber se ela tinha algum problema mental, algum distúrbio, e nada foi encontrado. Ela também fez alguns exames nas cordas vocais para saber se ela tinha alguma anomalia, alguma inflamação, porque algumas pessoas começaram a dizer que ela fazia truques de ventriloquismo, porque quando ela falava com a voz do espírito mais famoso, né, que ela incorporava, digamos assim, ela dizia que ela não sentia que ela falava com a garganta dela, mas sim que alguém colocava a mão no pescoço dela, que ela sentia uma temperatura muito fria, tinha momentos que ela conseguia ficar totalmente apagada e tinha momentos que ela estava lúcida, sabendo o que ela estava falando, sem ter controle da voz dela. Tanto é, gente, que foram feitos alguns testes. O Morris Grusz fez esse teste, parece que o Ed e a Lorraine Warren também fizeram, isso é colocado no filme. Eles pediram para que a Janet então colocasse um pouco de água na boca, já que ela não falava com a boca, digamos assim. Ela tinha então que provar isso, ela tinha que ficar com um copo, né, beber um pouco de água, deixar a boca bem cheia, fechada, né, para que então ela conseguisse provar que essa voz vinha de fora, e parece que isso foi comprovado. Eu não sei se tem algum vídeo, não consegui encontrar, se alguém souber também deixa aqui para mim, mas o Morris falou que ela manteve, né, a boca fechada e mesmo assim essa voz acabava saindo. Well, perhaps you've got something to say, son. Yeah. I'd like to know how you make this noise without bashing Janet's vocal cords to pieces. If I do it for half a minute, I get a sore throat. How do you do it, mate? God, they can hours. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. Nesses testes da corda vocal, das cordas vocais da Janet, também foi concluído que ela não tinha nenhuma anomalia e nenhuma inflamação. O truque do ventriloquismo foi descartado por alguns profissionais que o Morris entrevistou, dizendo que nenhum deles conseguiria fazer aquela voz que a Janet fez. Ninguém, adulto, criança, conseguiria fazer aquilo ali por mais de 5 minutos, ou então as cordas vocais estariam totalmente destruídas no dia seguinte. E a Jennifer gravou mais de 3 horas, gente, consecutivas, falando com aquela voz, e nenhuma inflamação na garganta dela foi detectada. Em uma das muitas conversas gravadas por Morris, ele descobriu que a principal voz que falava pela Janet era de um homem chamado William Wilkins, mais conhecido como Bill Wilkins. Essa voz se apresentava por outros nomes também, mas o Morris falou que o Bill e também uma outra identificação, né, como Fred,
também acabava aparecendo aí nessas gravações, mas a Janet falava que ela ouvia mais de 600 vozes. Segundo alguns médiums, ao usarem o tabuleiro Ouija, a Janet e a Margaret então teriam despertado o espírito de Bill Wilkins, que era nada mais, nada menos que o antigo proprietário da casa. Esse homem, ele faleceu mais ou menos ali entre 1963 e depois, tudo que eu vou contar para vocês agora, foi confirmado pelo filho dele. Outras coisas estranhas também foram gravadas, como uma espécie de latido, mas não era um latido de cão. Era como se algum humano estivesse imitando um latido de cão, mas de uma forma muito assustadora. Era uma espécie de rosnado, e o nome do Maurice então teria sido falado por esse espírito, porque o Maurice ficou pedindo para ele se comunicar. Algumas vezes ele também se comunicava não somente pela Janet, mas sim com 2 batidas para a resposta sim e 1 batida para a resposta não. E o Maurice acabou então interrogando esse espírito, pedindo para que ele saísse da casa, e ele respondia que não com uma frequência muito ativa, e depois, através da Janet, esse espírito falou que a casa era dele, que ele não iria sair dali. Em uma das cenas mais marcantes do Invocação do Mal 2 é mostrado o momento em que o espírito de Bill Wilkins se revela. Claro que ali tem bastante ficção, mas algumas pessoas que acompanharam falaram que foi muito assustador e que nem tudo fugiu muito da realidade. O espírito teria dito o seu nome depois de muita insistência do Morris, e isso tudo foi gravado por alguns jornalistas e também por alguns advogados, inclusive o filho do Morris, o Richard Gruz, foi um dos entrevistadores. Nesse momento, ocorreram batidas na casa e as luzes piscaram algumas vezes. O suposto espírito do Bill Wilkins falou que ele tinha 72 anos, que ele ficou cego minutos antes de morrer, que ele sofreu uma hemorragia e que ele faleceu na poltrona que ainda estava na casa, e a senhora Peggy Hudson falou que essa poltrona era onde a Janet era encontrada no meio da madrugada, porque ela começou a ter também crises de sonambulismo. Ela não sabia como é que ela ia parar ali, e ela acabava sendo encontrada sempre nessa poltrona. Essa poltrona também, segundo a senhora Peggy, era um dos móveis que mais se mexiam dentro da casa. O Maurice, então, escutando tudo isso, conversou com a senhora Peggy, que falou que não sabia da existência desse homem, que quando ela alugou a casa, ela não sabia que o antigo dono já havia morrido. Então o Maurice foi atrás, conseguiu encontrar um homem chamado Terry Wilkins, que era então o filho do senhor Bill Wilkins. Ele confirmou tudo o que a Janet falou, e ele disse que não deixou essa história muito clara para a família. Na verdade, ele nem falou para a família que o pai dele havia morrido na poltrona que estava na casa, porque senão isso poderia dificultar os processos de aluguéis que ele tinha, mas ele falou que sim, que tudo aquilo era realmente verdade, que o pai dele morreu daquela forma. Muitas pessoas falaram que isso tudo poderia ser uma farsa, que a família poderia ter descoberto essa história e ter usado tudo isso. Só que assim, gente, 1977 não existia, né, a internet que nós temos hoje, as coisas não eram assim expostas dessa forma. Então, para muitas pessoas, até mesmo céticas, eles começaram a acreditar que a família estava falando a verdade, até porque eles não ganharam nenhum centavo com essa situação, só ganharam problemas. As meninas tiveram problemas na escola, a senhora Peggy Hudson ficou muito doente, teve uma depressão muito forte, e nada, né, financeiramente foi agregado a essa família. Então isso também é um ponto onde muitos falam que tudo isso foi verdadeiro. Os vizinhos Peggy e Vic Nottingham também falaram num documentário para a BBC que um dia eles estavam na casa da família e eles viram a porta do banheiro abrir sozinha, a descarga do vaso sanitário também foi acionada sozinha, e que uma escova de limpeza que estava ao lado flutuou e ficou então em cima da tampa desse vaso sanitário, que eles foram para a cozinha, escutaram o barulho das torneiras que ligaram também aparentemente sem ninguém estar lá, e a Peggy Nottingham, ela falou que viu quando uma poça de água se formou na cozinha e os encanamentos dessa casa vivia dando problemas. Uma investigadora chamada Anita Gregory, ela falou que o caso de poltergeist de Enfield tinha sido superestimado, caracterizando vários episódios do comportamento das meninas como suspeito, e especulou que elas estavam apenas encenando. E teve uma entrevista que a Janet e a Margaret acabaram dando, que realmente deixou as pessoas um pouco na dúvida, porque ao mesmo tempo em que elas riam, falavam sério,
e teve uma pergunta que foi direcionada para Janet, perguntando como ela se sentia ao ser perseguida, né, por um fantasma, e ela disse que não, ela não estava sendo perseguida, e a Margaret então bateu na perna dela, pediu para ela ficar quieta, as duas começaram a rir, e depois a Janet falou que na verdade ela não se achava assim tão reprimida por esse espírito, que já estava até acostumada com ele. Isso não pegou muito bem nessa entrevista, as pessoas acabaram ficando na dúvida, mas como muitas pessoas falaram que independente de qualquer brincadeira, eles viam coisas acontecerem, não era algo que era apenas contado, eles viam objetos se quebrando na frente deles, camas saindo fora do lugar, barulhos dentro daquela casa, pessoas que viram a Janet pela janela levitando dentro do quarto dela, sendo jogada contra a parede. Teve até um momento em que a Janet, ela pediu socorro porque uma das cortinas teria enrolado no pescoço dela de uma forma muito forte, e isso tudo teria sido visto também por algumas pessoas na rua, que inclusive acabaram então ajudando essa família a tirar essa cortina do pescoço da Janet, e outras vezes que isso também teria acontecido quando Morris estava na casa. Um mágico chamado Bob Coates, ele escreveu que Morris, ele disponibilizou algumas das gravações para ele, que depois de ouvir tudo com muito cuidado, ele chegou à conclusão de que não havia nada de paranormal ali, que era apenas uma encenação da Janet. Em 2003, a senhora Peggy Hudson faleceu nessa mesma casa, e depois de um tempo foi alugada também por uma mulher que tinha uma história de vida bem parecida com a Peggy Hudson. O nome dela era Claire Bennett. Ela também tinha 4 filhos e criava eles então de uma forma, né, independente, não tinha nenhum marido ali para ajudar ela. A Claire disse que sentiu uma presença na casa e uma sensação de estar sendo observada, mas ela falou que não tinha ideia do que tinha acontecido ali, nem com Bill Wilkins e nem com a família Hudson, que isso não tinha sido passado para ela, e que ela também não tinha tomado conhecimento de tudo o que havia passado, né? Tudo que essas pessoas haviam passado. A Claire também falou que um dos seus filhos, às vezes, ele acordava no meio da noite dizendo ouvir vozes. Um desses meninos se chamava Chaka, e na época, com 15 anos de idade, ele também afirmou para a mãe que ele viu um homem parado na frente dele, na sala, e eles acabaram testemunhando alguns outros fenômenos parecidos, com menos intensidade do que a família Hudson, mas eles ficaram ali somente por 2 meses, encerraram o contrato de aluguel e nunca mais passaram por ali. Eu não sei se essa casa hoje, se ela é alugada, se ela está fechada, até se alguém tiver uma informação mais concreta, deixa aqui para mim também no comentário. Uma pesquisadora chamada Rosalind Morris falou que tudo o que aconteceu ali pode ter sim se relacionado à puberdade da Janet, que isso tudo sim pode acontecer por causa da liberação de uma energia interior, mas isso também não é 100% comprovado. Mas ela falou que a Janet também estava passando por um grande estresse por causa disso, porque algumas pessoas faziam bullying com ela porque ela era bastante magra e muito alta, chamavam ela de menino muitas vezes. Então tudo isso também, logo depois que ela começou a sofrer esse tipo de bullying, esses fenômenos começaram a acontecer, então também talvez possa ter algum tipo de razão nisso tudo. 2 acontecimentos trágicos abalaram a família Hudson e ficaram de fora da ficção. O irmão mais jovem da Janet, o Billy, ele morreu aos 14 anos de idade, vítima de câncer, e posteriormente, né, o filho da Janet acabou falecendo dormindo com apenas 18 anos. A Janet Hudson, ela participou junto com a Margaret também das gravações do Invocação do Mal 2, e elas também participaram da premiere do filme. Até tem uma foto da Janet, né, verdadeira, com a atriz que interpretou ela no filme. Então elas acabaram também, junto com a Lorraine Warren, participando, né, disso tudo. O Morris não acabou participando, porque o Morris morreu em 14 de outubro de 2006, aos 87 anos de idade, então não estava mais aqui, né, para participar de tudo isso, mas muitas pessoas acharam até injusto o Ed e a Lorraine Warren terem tido mais destaque no filme do que ele, porque ele foi realmente o pesquisador paranormal que nunca abandonou essa família. Inclusive o filho dele, o Richard, falou que até bem próximo da morte do pai, todos os dias ele escutava pelo menos 4 a 5 horas dessas fitas que ele havia gravado, e eram mais de 186 horas. Então assim, gente, o vídeo ficou
um pouco longo, poderia ter ficado até mais, tá? Eu acabei resumindo o máximo aqui também que eu consegui, porque a história ela é longa, ela é complexa, tem muitos relatos, tem muitos pormenores que fazem a diferença, e eu tentei então juntar tudo isso para passar aqui para vocês. Todo mundo aqui, né, que acompanha o canal já sabe que o nosso canal ele tenta realmente pegar o máximo de detalhes possíveis para passar informações que às vezes não são muito conhecidas, tá bom, gente? Foi uma pesquisa bem demorada para sair, mas fiquei feliz aqui em estar passando para vocês. Espero que vocês gostem. Também peço novamente o like, inscrição de vocês se ainda não forem inscritos, porque isso nos ajuda muito. Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau. Ha ha ha!